Olá, estamos começando mais um programa Capital Econômico em Foco. É muito bom ter você aqui comigo e hoje eu recebo Marina Vaz. A Marina tem uma trajetória empreendedora muito interessante após ter criado algumas startups techs quando percebeu que a inovação estava no capital humano. Foi aí que ela decidiu criar uma empresa de atendimento 100% remoto, com soluções em vendas e atendimento ao cliente, e essa empresa ela é constituída 100% por mulheres, e a maioria mães. Hoje, com 450 colaboradoras que atendem remotamente em todo o Brasil, Marina compartilha insights inspiradores sobre capital humano. Fica aqui que o programa Capital Econômico em Foco só está começando. Marina, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Capital Econômico em Foco. Eu estou bem ansiosa para bater um papo com você, porque você, para mim, é uma referência, principalmente por abrir portas, né, para mulheres protagonizar na sua empresa, para trazer essa representatividade. Então, eu estou bem feliz. Vamos lá. Então, apresente-se para o nosso público e seja muito bem-vinda. Obrigada, Kelly, por essa introdução maravilhosa. Eu sou a Marina, eu sou fundadora da Escuto, que é uma empresa que faz relacionamento. Ela é uma central de relacionamento 100% remota, cujo grande diferencial é o propósito que a gente coloca dentro da empresa, o como a gente faz as coisas, né? E a gente hoje só contrata mulheres, a gente remunera elas acima da média do que é feito para essa área. A gente dá boas condições para que todo esse trabalho de relacionamento, que normalmente ele é muito mal visto e muito mal prestado, muito mal exercido, seja feito de um jeito mais humano. E assim, o foco do impacto social ele sempre esteve em tudo que eu estava fazendo, então meio que não importa o que a gente faz, o que importa é o como a gente faz, e o impacto ele vem através disso, sabe? Acho que isso é uma coisa que você vai ver que eu vou puxar esse fio várias vezes aqui nessa conversa. Não, incrível. Marina, para começar, você é arquiteta de formação, é isso mesmo? Como é que você chegou até aqui? Conta um pouquinho da sua trajetória. Conto, assim, tem uma trajetória aí de muito privilégio também, tá? Então, assim, eu nunca me formei em nenhuma universidade. Então, mas a arquitetura é que eu fui mais longe e é a que eu cheguei a trabalhar mais com. E a arquitetura, ela dá uma visão muito boa espacial. E essa visão espacial, ela ajuda muito quando você está montando um projeto, seja ele num computador, seja ele em qualquer coisa, porque ele direciona, ele condiciona o teu olhar a entender as áreas, a entender as comunicações e como tudo isso precisa estar ligado. Gestão de projeto, montagem, desmontagem. E o que eu fazia muito nessa época, porque eu não gostava muito de trabalhar com isso, era montar stand, feira, essas coisas, cenografia, porque ficava pronto rápido. Então eu ainda tinha essa coisa do ficar pronto rápido. E aí quando eu virei mãe, a coisa meio que mudou de figura. Eu não aguentava mais trabalhar com uma coisa que eu não gostava. Na época eu trabalhava com carteira assinada e tudo mais. E aí eu falei, cara, esse formato não tá mais cabendo para mim. Vou voltar a ser freelancer. E nisso eu me matriculei numa faculdade de tecnologia, de análise e desenvolvimento de sistemas. E aí fui caindo aos poucos no mundo de startups. E é uma metodologia muito libertadora quando se fala de empreender, né? E ali eu comecei a conseguir juntar os dois mundos. Eu tenho outros empreendimentos falidos também, então a gente foi testando, eu fui testando, fazendo outras coisas até chegar na Escuto e no formato que a Escuto está hoje. Mas quando eu entrei para o mundo das startups, é uma metodologia que ela te dá uma coisa que nenhuma outra dá, que é a liberdade de errar. Meio que você persegue o erro o mais rápido possível, né? Qual que é o mais rápido? O jeito mais rápido que eu descubro se isso daqui vai dar certo, o jeito mais barato que eu descubro se isso aqui vai dar certo. Então, toda essa metodologia de startup eu consegui aplicar nas ideias, que eu sempre fui uma pessoa cheia das ideias. E sempre quis fazer coisas acontecerem rápido. E aí foi por aí que começou. Então, a formação em si, ela foi sendo usada muito, a parte prática e a parte espacial dela,
ela me deu uma base para conseguir gerenciar um time grande, mesmo que eu nunca tivesse gerenciado um time grande remoto antes. E a tecnologia como um todo, ela foi me apresentando essa metodologia que casou muito bem. Então foi uma formação que em si parece que não tem nada a ver, mas quando você olha ali a fundo, me deu muita base. Sem dúvidas. Na verdade, a formação ela é a base necessária, né? Que é o conhecimento, abre portas, mas é só a vivência mesmo, é só a prática ali no dia a dia que a gente consegue, né? Descobrir novos horizontes. Eu me vi nessa conversa agora, você falando a possibilidade de errar. É muito legal você falar sobre isso. Sim, e o lance é que para o mercado meio que não conta muito, né? Quando você, principalmente se falando de RH, não conta muito a sua experiência de vida, conta mais a sua experiência acadêmica e a experiência que você teve em grandes empresas ou empresas conhecidas e renomadas, né? E desde quando eu comecei a abrir vagas e comecei a contratar pessoas, para mim também o fato de eu nunca ter me formado foi que me deu base para entender que a formação ela diz muito pouco sobre como essa pessoa vai trabalhar e muito pouco sobre o que ela de fato sabe. Ó, a gente está com uma interrupçãozinha ali, mas já saiu. Não tem problemas. Então, agora, pode ir, segura, desculpa. Agora, Marina, nessa trajetória toda, você chegou até a ganhar prêmio por inovar na área de startups, né? E agora, o que você consegue compartilhar desde ter um reconhecimento até estar onde está agora? Para mim, foi ruim. O reconhecimento ele veio antes do sucesso, de fato, sabe? Depois a gente pode até discutir sobre o que é sucesso. Mas eu tive um reconhecimento muito porque a ideia era muito sedutora. Então eu tinha uma ideia de uma startup que ela devolvia a fala para quem perdeu a voz. Hoje já está com inteligência artificial e as tecnologias que já estão agora soltas no mercado, isso já está acontecendo muito. Mas na época não, era uma coisa vista como muito visionária. Uma pessoa que perdeu uma fala para um câncer de cabeça e pescoço, ter a sua voz de volta através de tecnologia. Você conseguir se comunicar acessando a própria voz. E aí eu ganhei um monte de prêmio. Então, ganhei prêmio da ONU, ganhei prêmio da prefeitura, ganhei prêmio de laboratório, para não virar e fazer merchan aqui de graça. E eu sempre achava que eu estava indo a algum lugar, porque estava vindo muito prêmio. Mas, na verdade, a única validação que serve para você é dinheiro tá entrando porque tem pessoas consumindo o produto ou serviço que você se propõe a colocar no mercado, sabe? E naquela época eu não tinha isso. Então foi um falso positivo, digamos assim, sabe? Então eu não tive essa coisa dos prêmios. E eu fui depois, quando eu realmente decidi abrir uma central de relacionamento, no momento em que o bot está ganhando tudo, e todo mundo falou assim, nossa, você está indo muito na contramão. Prêmios sumiram, nenhum tapete vermelho me chamou, passou a ser uma coisa assim, desaparecido o ecossistema de startups, mas eu tinha cliente, eu tinha uma empresa que estava começando a crescer, e isso foi o que foi me dando tração e realmente foi fazendo a coisa acontecer para mim. Até então eu nunca tinha tido isso, então foi muito... É muito estranho, né? Você normalmente, prêmio, tá aí, tá renomado, mas não tinha nem CNPJ, pra você ter uma noção. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses prêmios, porque eles parecem que vão dar um mundo pra gente, e normalmente não dão. Para você acabou sendo paradoxal, né? Ou seja, você recebeu reconhecimento pelas ideias brilhantes, mas você não estava ali confortável ainda não era o seu momento, né? E é até o que a gente vai começar agora a falar um pouco mais, que é sobre a questão da humanização, né? Uhum. Então, já pegando um gancho, hoje você visa muito mais, você trabalha com capital humano e você defende muito mais essa ideia, né? É óbvio, a humanização ela é essencial para qualquer negócio. Por mais tecnologia que se tenha, a gente precisa humanizar. Então, eu quero entender melhor esse cenário hoje para você, como é que é essa experiência da humanização, trazer a humanização para o mercado em um momento em que se respira tecnologia. A tecnologia ela não se vende sozinha, né? E a tecnologia dá problema. Então, e é impressionante como a gente precisa se relacionar.
E como o relacionamento também é uma forma de branding, é uma forma de marketing, e como quem enxergou isso antes se deu muito bem. Quem focou em fazer um relacionamento humano, de qualidade, empático, focado em ouvir o que a outra pessoa está falando, se deu muito bem, porque você não só melhorou a imagem da marca para aquela pessoa, como você potencializou o melhor canal de marketing de todos, que é o único que, não importa a rede social que seja inventada na semana, nunca deixa de ser boa, que é o marketing boca a boca, que é você sentar numa mesa com as suas amigas e virar e falar: gente, eu fui cancelar um negócio lá naquela empresa e tive uma experiência incrível. A pessoa cancelou na hora, não me fez pergunta, não ficou colocando empecilho. E isso tudo são estratégias da experiência do cliente que são feitas por seres humanos. Significa que vão ser sempre feitas por seres humanos? Eu acho que o ser humano nunca vai deixar de querer se relacionar com o outro. O que vai mudar, na minha percepção, é a forma como essa relação se dá. Então, tem coisas que realmente a gente não precisa, tem coisas que são resolvidas com um botão, quando a gente está falando de SaaS, de um aplicativo. Você não precisa colocar sempre um ser humano para resolver um problema que um botão teria resolvido, por exemplo. Mas problemas nunca vão deixar de existir. Então, as ferramentas nunca vão estar 100% redondas. E o marketing, quando ele é feito dessa forma, quando ele é pensado, quando o relacionamento é pensado sobre a ótica do marketing, essa é uma imagem que, quando você constrói, ela é muito difícil de ser destruída. Diferente de quando você gasta uma fortuna para fazer uma propaganda gigantesca que vai ser veiculada nos principais meios de comunicação, que no dia seguinte você pode esquecer. Certo. Porque a coisa que a Maya Angelou fala, a famosa frase da Maya Angelou: as pessoas não esquecem como você fez ela se sentir. Então, a gente tem muitos cases aqui dentro, e esses cases sempre foram servindo para mim de validação de que, peraí, eu estou no caminho certo. Olha o que está acontecendo, olha a retenção, olha o que está acontecendo, como todos os indicadores para a empresa melhoram. Então, o churn, né, que é o cancelamento, diminui, a retenção dos clientes aumenta, a aquisição de novos clientes aumenta, porque o boca a boca naturalmente vai acontecendo. E isso tudo vem por trás de um relacionamento que se importa. Eu acho que essa é uma palavra-chave, sabe? Um relacionamento que se importa, que enxerga, que é empático. Não é simpático, né? Simpático é aquela coisa que é quase meio... ah, tadinha, putz, sinto muito. O empático é quando você, cara, eu passei já por isso. Eu entendo o que você está passando. Então, é uma ótica diferente, né? Eu sei que eu ainda estou na contramão dentro da ótica de muitas pessoas, mas a gente não parou de crescer em nenhum momento. A gente está falando de capital humano, então como é para você investir 100% em capital humano e o que os empreendedores eles precisam enxergar em relação a isso também para conseguir obter sucesso no negócio? Bom, como que é para mim investir em capital humano? Para mim é fácil, né? Então, para mim é muito fácil. É muito mais difícil investir em tecnologia. Investir em tecnologia, a gente está falando de um mercado que tem um turnover altíssimo, que tem um salário altíssimo, então você tem é caro você investir em tecnologia, e todo dia muda, e todo dia tem alguma coisa nova que você precisa fazer. O ser humano não muda, né? Então, o ser humano é um treinamento que você consegue fazer de um jeito que você percebe na hora se aquilo está funcionando, se aquilo não está funcionando. A conexão, ela vai te dizer na hora, você percebe, quando você sabe quando a pessoa está te ouvindo, né? E para as outras pessoas que estão, por exemplo, começando a empreender e ficam, nossa, pera, eu preciso desenvolver um aplicativo, eu preciso desenvolver não sei o que, tem o concierge. Para quem está começando, né, tem o MVP concierge, que é quando você faz um mínimo produto viável,
que ao invés de você fazer com tecnologia o que está acontecendo por trás, coloca uma pessoa por trás guiando aquele novo usuário para a solução que você promete entregar. E isso pode ser feito por uma pessoa no início, de um jeito que você retém ela, mesmo sem que você tenha tecnologia. Então, eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondi? Sim, com certeza. Com certeza, Marina. E hoje a sua empresa, ela é liderada por mulheres, né? E uma coisa que me chamou muita atenção, inclusive, é que são mulheres comuns do dia a dia, mães, né? Aquelas mulheres que estão ali precisando conciliar o tempo. E então eu também queria que você compartilhasse um pouco dessa experiência, como é que está sendo e como é também o resultado para as empresas. A Escuto nasceu num momento em que eu era recém-mãe. Então, eu tinha uma criança de 1 aninho, ali na época que nasceu, 1 aninho, 2. E foi quando eu comecei a sentir na pele realmente o que é o ser mulher no mercado de trabalho. E assim como eu, tem vários tipos de mulheres sendo marginalizadas pelo mercado de trabalho, pela cor da pele, pela idade, pela quantidade de filhos que tem, ou não tem, mas pretende ter. Então, só o fato da gente existir como mulher, ela coloca a gente com uma série de pontos de interrogação quando se trata do mercado tradicional. E quando eu comecei a ter as oportunidades, nunca passou pela minha cabeça dar oportunidade para quem já tem. Nunca passou. Então, desde sempre, a gente começou a dar oportunidade para quem, no momento, não está conseguindo, ou não está conseguindo se enxergar. E o que aconteceu com isso foi a grande virada de chave para a gente, porque não estava no desenho inicial da empresa. E é isso que é o lance da startup. Você está sempre aprimorando e melhorando a sua ideia, seu produto. Você não pode se apegar às coisas que você visualizou ou pensou. Você precisa estar sempre respirando e vendo o que está acontecendo. E quando eu vi o que acontecia quando a gente dá a oportunidade para uma mulher que normalmente não tem, o que ela faz com essa oportunidade é enlouquecedor de bom, sabe? É surreal. E aí a Escuto acabou virando uma tese de mestrado para o mercado sobre, tá vendo essa mão de obra que vocês não estão querendo contratar porque enxergam um problema nisso? Eu estou contratando só isso. E só isso eu cresci 5 vezes na pandemia. Então, na pandemia, com as mulheres trancadas em casa com filhos. Então, hoje, por exemplo, só para te dar um panorama geral do que é a Escuto, assim, são 100% mulheres, são 86% são mães, então a grande maioria são mães, né? São 46% na liderança, são mulheres mães pretas. Então, a gente tem PCD, 5%, se eu não me engano, são mulheres com algum tipo de deficiência diagnosticada. Tem 5% de mulheres acima de 50 anos. Então, são mulheres que têm interseccionalidades ali, que conseguem e que têm uma qualidade no trabalho que é ímpar, não tem igual. Sensacional. Eu tô arrepiada. Parabéns. Eu também. Parabéns por essa promoção, né? Porque a gente sabe o quanto é difícil, né? Conseguir esse posicionamento no mercado, não é fácil. E é também o que você falou desde o começo. A diferença entre a simpatia e a empatia, né? A empatia é quando você está ali e fala, não, eu também já passei por isso. Então, hoje você, como também mãe, na época em que você abriu sua empresa como mãe e viu os desafios e dando essa oportunidade, é incrível. Então, eu imagino o quanto isso é produtivo. E para finalizar a nossa entrevista, qual é a mensagem que você deixa desde a empresa pequena, o empreendedor pequeno, para conseguir, né, dar passos para alcançar o sucesso, ou para empresas que já estão no topo, já está ali, já tá tudo certo, mas de repente precisa melhorar algo? Qual é a mensagem que você deixa com a sua experiência? Desapega. E, assim, tem muitas coisas que eu poderia falar aqui sobre isso, né? Mas um que é comum a todos os estágios é o desapego, né? Assim, a gente tem um instinto. E quando a gente vai vendo que algumas coisas estão funcionando porque o instinto que te guiou e te levou até aquilo fez com que funcionasse aquilo,
você vai ganhando cada vez mais voz para o seu instinto. Então isso é muito importante, confiar no seu instinto, mas testar de um jeito que não seja caro, testar de um jeito que seja rápido, não ficar pirando na maionese, fazendo uma estratégia, um plano de negócio de 150 páginas, você precisa lançar. Isso para quem está começando. Para quem está num estágio como o meu, a maior dor de todo mundo que está no mesmo estágio como o meu, que é uma empresa hoje de 400 mulheres, é gestão de pessoas. É gestão de pessoas. Então, cuidado, isso precisa estar sempre priorizado no orçamento, precisa estar priorizado na precificação, senão você se perde e aí é a hora que as coisas começam a degringolar, porque você não vai conseguir fazer essa gestão se você não priorizou isso. É a hora que você perde os seus talentos, é a hora que as linhas ficam confusas, que um departamento invade o outro, que as coisas não dá muito certo, né? Mas o instinto é muito importante. Ouvir a sua voz, depois que ela também já teve alguma validação, isso vai ajudando você a se enxergar como, pera, eu sei o que eu estou fazendo. Né? Então, acho que em todos os momentos a gente se sente insegura, em todos os momentos vai ter alguém falando pra gente que o que a gente tá fazendo tá super errado, que não vai dar nada certo. Sempre vai ter. E eu encaro isso sempre quando tem alguém virando e falando que o que você tá fazendo não vai dar certo. Será mesmo? Será mesmo? Por que essa pessoa tá gastando esse tempo pra vir falar pra mim que o que eu tô fazendo vai dar errado? Então, tem que ter sempre um fone de tapar o ouvido, porque a gente está numa era de muita informação, muita opinião e a gente precisa escolher bem que vozes ouvir, né? Então, já dei um monte de conselho aqui, né? Então, já tô mergulhando para outro. Cuidado com as mentorias, cuidado com os coaches, cuidado com os programas que tem por aí. Olha a validação do que você está vendo. Tem muita sujeira aí. O Sebrae é um caso raro, que está aí há 50 anos se mantendo. Mas a gente tem muita coisa pipocando por aí, querendo tirar um dinheiro seu, oferecendo um monte de conhecimento que na verdade não é o que você está querendo. Então, e para isso você tem que fortalecer a sua voz. Então, olha bem os programas que você vai olhar para se educar, para se formar sobre o que você está fazendo. Cuidado com as vozes. Cuidado com as vozes. É importante buscar fontes seguras, é importante buscar fontes confiáveis, pegar referências e para poder também, né, dar os passos certos. Porque o empreendedorismo é isso, né? É validar, é buscar conhecimento, é entender o mercado, é compartilhar experiências. Então, realmente é preciso tomar cuidado em todas as frentes, né, Marina? Todas as frentes, né? Para mim, empreender é vender. E tem gente que demora para entender isso, sabe? Eu não gosto de vender, mas eu amo empreender, eu não sei como. Porque você vai ter que vender o seu produto, não tem como. E se você gosta disso, melhor. E aí eu conheço muita gente que se profissionalizou em programa de aceleração, em mentoria, em um monte de coisa, mas o negócio em si não está girando. Né? Então, o negócio precisa girar antes de tudo. Você precisa ir atrás dessa validação. Então, cursos como o do Sebrae, como essas formações que são boas, que tem chancela, que vocês conseguem ir atrás da qualidade, te ajudam muito, mas lança rápido, é isso. Então... Exatamente, é buscar sempre conhecimento, novamente aí reforçando com as fontes seguras e, é claro, né, o resto vai se tornar consequência. Então, Marina, mais uma vez, obrigada pela sua participação, obrigada por compartilhar um pouco dos insights, dos desafios. Sua empresa hoje é uma empresa que trabalha de forma remota, né? 100% remota, não é isso? É isso. Não temos nenhuma pretensão de ter um escritório na Avenida Paulista, gente. E também trazendo aí uma referência, hoje você está em São Paulo, estou aqui diretamente de Boston, nos Estados Unidos, batendo esse papo incrível com você, então mostrando aí para o Brasil, mostrando para a força empreendedora brasileira o quanto é importante estarmos unidos, compartilhando esses insights e aproveitando cada brecha de oportunidade para crescer. Então, mais uma vez, parabéns pela iniciativa, parabéns por compartilhar um pouquinho aí de tudo um pouco, né? Um pouquinho de tudo um pouco foi ótimo. Um pouquinho de tudo um pouco, é isso mesmo. Um pouquinho de tudo um pouco, não deixa de ser, né? Um pouquinho das experiências e fantástico. Seja sempre bem-vindo ao programa Capital Econômico em Foco.
Obrigada, Kelly. Eu adorei estar aqui. Pode me chamar sempre que eu venho. Obrigada. Capital Econômico em Foco fica por aqui. Então é isso. Estamos chegando ao fim de mais um episódio do programa Capital Econômico em Foco, que recebeu Marina Vaz, fundadora da Escuto, uma empresa preocupada em cobrir os gaps relacionados ao protagonismo feminino e à presença da mulher no mercado de trabalho. O programa desta semana fica por aqui e eu te aguardo sempre com muita ansiedade no próximo episódio. Até lá!